No resumo diário da novela Tieta, você verá, com suas próprias mãos peludas de orangotango, levantando a bruaca do chão pelo pescoço. Sinira fica apavorada e começa a gritar para o noivo não fazer aquilo. Jairo larga Perpétua, mas Jairo, furioso, manda a noiva se decidir, pois, se ela resolver continuar com a sua amizade com Perpétua, pode esquecer do casamento. A moça passa a mão na caixa com o vestido de noiva e sai correndo atrás de Jairo, enquanto Perpétua tropeça no tapete da sala e cai. Araci aparece para saber o que aconteceu, e a patroa diz que cai, mas vai se levantar sozinha. Porém, mal ela dá um passo, cai de novo, por causa do carpete. Nos Correios, Gladstone aparece para saber o que Milo queria com Carmozina, e a mulher diz que não era nada demais, porém pede ao namorado que vá embora e dá uma bitoca no rapaz. Na pensão, Milu resolve conversar com Imaculada e pede a opinião da garota sobre sua preocupação com Carmozina. A mocinha diz que não é porque Carmo é moça feita que deixa de ser filha dela, e afinal, está apaixonada. Porém, a ex-Rolinha diz que o amor é uma coisa muito bonita, mas também é cheio de espinhos. Milu, então, confessa que está pensando no que fazer com a filha, em relação àquela situação, mas, no final das contas, acaba afirmando que teve uma ideia. Enquanto isso, Bebê mostra os vestidos que comprou para Rosalvo, dizendo que vai mandar para seu irmão vender, pois o cara trabalha com produtos artesanais e típicos das regiões brasileiras e comenta que ele está até exportando seus produtos. O engenheiro diz que a colega pode mandar tudo ainda naquele dia para seu irmão, pois ainda não fechou o malote e Bebê se apressa, arrumando os vestidos. Na fazenda, o coronel pergunta onde está seu filho, e Filomena diz que o rapaz mandou avisar que o pai pode entrar quando quiser conversar. Modesto aproveita para fazer um comentário sobre Filó e o bode velho fica bravo. Porém, Marcolino resolve implicar um pouco mais com Tapitanga e quer saber quantas rolinhas ele tem na fazenda. O homem fica possuído e manda os amigos pararem de comer o lanchinho, pois precisam entrar para falar com Arthurzinho, avisando que o rapaz é muito impaciente. Minutos depois, Arthurzinho diz que falou com Mirko e a Brascânio está disposta a pagar o que eles pedirem pela ajuda na desapropriação de Mangue Seco. O rapaz entrega os documentos que recebeu sobre o assunto para Marcolino, dizendo que aquilo foi providenciado por um advogado amigo seu, mas quer que o parceiro dê uma olhada para ver se está tudo nos conformes. Ele diz ainda que, se os papéis estiverem corretos, basta serem assinados. Tapitanga, então, sugere que mostrem tudo a Ascânio, para que ele não reclame depois. Alguns momentos mais tarde, Tapitanga aparece na prefeitura, dizendo que Leôncio avisou que o secretário não queria receber ninguém, mas tinha urgência em falar com ele. De mau humor, o rapaz enfatiza que disse isso mesmo e não iria abrir exceções, avisando ao coronel que, se ele não for embora, vai ser obrigado a expulsá-lo. O bode velho resolve enfrentar o moço, dizendo que ele não teria coragem de fazer aquilo, mas Ascânio se levanta e o coronel entende a mensagem e vai embora. Em Mangue Seco, Dário volta para casa depois do mergulho e todo animado conta a Laura que está chegando perto do que está procurando, pois, a cada dia, encontra mais e mais vestígios. Com a cara amarrada, a mulher conta ao comandante que Silvana foi visitá-la e o cara acaba se enrolando todo, mas pergunta o que a moça queria afinal. Laura se ajoelha ao lado do marido e diz que Silvana quer o de sempre, ou seja, ele. Ascânio vai procurar Leonora na casa de Tieta, e Tonha pede a ele que volte outro dia, alegando que a moça está cansada. O rapaz não aceita a desculpa e diz que também está se sentindo muito mal, pois Leonora o deixou e precisa entender toda aquela situação, jurando que não vai embora enquanto não conversar com a moça. Tonha vai até o quarto para avisar que Ascânio está esperando por Leonora na sala, e a moça, desesperada, pede a Tieta que a salve daquela, pois se encontrar Ascânio novamente, não vai resistir. Tieta resolve receber Ascânio e tenta convencer o rapaz a não falar com Leonora naquele momento, mas ele não quer saber e diz que está ali para falar com a namorada e ponto final. A mulher tenta mais uma vez, pedindo que ele não torne as coisas mais difíceis para os dois, mas Ascânio apela e pergunta a ela se a moça tem noção de como ele está se sentindo, pois do nada, Leonora puxou seu tapete e o rejeitou como se ele não valesse nada, sem nenhum motivo. Tieta, então, diz que Leonora é assim mesmo, mas o rapaz, indignado, pergunta se ele é algum otário naquela situação. Desesperado, o secretário-geral do município diz: "A gente acaba conhecendo a pessoa com quem a gente vive. Pelo menos o mínimo. Eu durmo com ela. Eu vivo com ela. Eu aprendi a conhecer seus olhares e adivinhar suas intenções, através dos seus sorrisos e dos seus gestos. Se eu fui capaz de perdoar Leonora uma vez,
é porque eu descobri a sinceridade dela. Se a gente foi feliz até agora, é porque a gente é sincero. Leonora que me ama. Tenho certeza disso. Ela não é tão atriz assim pra ficar fingindo o tempo todo. Tanto não é que agora ela está fingindo. Leonora me diz uma coisa, mas seu olhar me diz outra. Tieta fica surpresa com a declaração do amigo, mas tenta convencê-lo de que talvez esteja errado e coisa e tal, mas Ascânio não aceita e diz que tem algo muito errado naquela história toda. A mulher aproveita a deixa e afirma que os dois estão errados, pois têm passados muito diferentes e também são muito diferentes um do outro, afirmando que estava óbvio que a relação do casal não iria dar certo. Não adianta. Ascânio continua batendo na mesma tecla e Tieta, por sua vez, continua contra-argumentando, até que a mulher diz que, se ele ama mesmo Leonora, deve esperar por um tempo e esperar a poeira baixar. No quarto, Tonha tenta convencer Leonora a falar com o namorado, mas a moça diz que não pode fazer isso, apesar de estar se contorcendo de dor. Leonora então resolve chorar suas mazelas e reclama por não conseguir realizar seus sonhos. Tonha tenta consolar a mocinha, afirmando que a vida dela está apenas começando sua vida e que, se alguém arrancar o sonho dela, deve plantá-lo novamente. Porém, a garota diz que não tem mais esperança e coisa e tal, mas deixa escapar que foi obrigada a tomar aquela decisão. A amiga fica desconfiada e Leonora percebe, mas dá aquela enrolada e consegue reverter o assunto se fazendo de vítima e dizendo que a culpa de tudo é dela, que deveria ter sido sincera com Ascânio desde o primeiro dia em que os dois se conheceram. Papo vai, papo vem. Tonha afirma que quando existe um amor verdadeiro, ele faz com que seja possível superar tudo e diz: olha, vou te dizer uma coisa muito séria. Pra mim, quem perde a esperança, perde o sentido da vida. A vida da gente não vem embrulhada pra presente com lacinho de fita e tudo mais. A vida da gente é a gente quem constrói todo dia, toda hora, cada segundo. E a esperança de ser feliz é que empurra a gente pra frente. Agora, se você perder a esperança, vai andar pra trás. Vai se tornar uma pessoa amarga, triste, desiludida, e esses sentimentos ruins atraem muita coisa ruim. E quando a gente se dá conta, a gente não acredita em mais nada e acaba se entregando. Isso não pode acontecer contigo. Você tem que lutar. Porém, Leonora diz que já é tarde demais pra ela. Bem na hora, Tieta entra, avisando que conseguiu mandar Ascânio embora, e a garota avisa que vai para seu quarto, chorar sozinha. Tonha diz que está preocupada com a mocinha, porém a cabrona comenta que é melhor assim e agora, depois de todo este sofrimento, vai aprender. Tieta diz ainda que praticamente criou Leonora, e a amiga não tem ideia de como a garota sofreu, mas uma pessoa só cresce quando aprende a se levantar sozinha. Na pensão, Ascânio aparece do nada e tenta conversar com Carmosina sobre a mudança na atitude de Leonora. O cara não se conforma com a situação e diz que não entende porque a moça não quer conversar com ele e coisa e tal, mas sabe que ela está mentindo. Milu tenta contemporizar e diz que Leonora deve ter lá suas razões, e se aconteceu alguma coisa, é preciso respeitar a forma como a moça agiu e respeitar isso. Não adianta. O cara insiste em bater na mesma tecla e coisa e tal, até que Carmo aconselha o amigo a dar tempo ao tempo, dizendo que talvez, quando tudo se acalmar, Leonora possa explicar tudo para ele. Milu sugere que o rapaz tire férias e vá viajar, pois quando ele voltar, com certeza, as coisas vão estar melhor. Em Mangue Seco, Dário não sabe o que fazer com a informação de Laura e fica injuriado com a situação. A mulher conta que Silvana confessou que não conseguiu esquecer o comandante e o cara surta, dizendo que a esposa deveria ter agido diferente e ter expulsado a moça dali. Laura diz que naquele caso, quem deve tomar uma providência é ele, porém o cara diz que o máximo que pode fazer é expulsar a garota de sua casa. A mulher, na maior calma, quer saber por quê e Dário se enrola todo para responder, dizendo apenas que os dois sabem muito bem o que ela quer. Laura vai mais fundo e pergunta ao marido o que ele acha que Silvana quer. Mais uma vez, o comandante se enrola todo e devolve o questionamento para a esposa, dizendo que ela sabe muito bem o que a filha da vizinha está querendo. Estufando o peito, Laura resolve enfrentar o marido e diz saber muito bem o que a forasteira quer e diz a Dário que Silvana o deseja. Abraçando o comandante, a mulher então pergunta o que ele realmente quer. Mais uma vez, Dário não responde e devolve a pergunta para Laura, que sem pestanejar diz: "Eu quero que você pense muito sobre o que sente por mim e sobre o que sente por Silvana." Como um bom menino, mesmo molhado, o comandante resolve cumprir as ordens da esposa e se senta pensativo no meio de seus brinquedinhos.
Nesse meio tempo, Helena chega à casa de Ascânio, e Rafa escorraça a ex-patroa, dizendo que se ela tivesse um pouco de vergonha na cara, não colocaria mais os pés ali. Helena finge não estar ouvindo, e diz que tem coisas fora do lugar naquela sala, dando uma de patroa. A mulher ainda avisa a empregada que logo tudo voltará a ser como antes, pois está regressando à sua antiga residência. Rafa manda a mulher embora novamente, mas Helena manda a empregada chamar Ascânio. A mulher diz que o patrão não está, mas vai ficar furioso se chegar e encontrar a ex-mulher ali. Helena não dá bola e manda a empregada de volta para a cozinha, dizendo que vai esperar o rapaz de qualquer jeito. Furiosa, Rafa diz: ainda vai acontecer uma desgraça para você pagar todo o sofrimento que fez o meu Ascânio passar. Cosme chega à sacristia e conta a Mariano que conseguiu ligar para o seminário do escritório da Brascânio na prefeitura, mas não tiveram notícias de Ricardo. O padre muda de assunto e quer saber o que o seminarista está achando da cidade depois que voltou ao Agreste. E ele diz que aconteceram muitas coisas durante a sua ausência, lembrando que a última foi a notícia de que Tonha é a herdeira de Mangue Seco. O sacerdote então comenta que a cidade virou de pernas pro ar nos últimos tempos, e aconteceu muito mais coisa do que o aspirante a padre pode imaginar. O pároco confessa que acha que está na hora de tirar umas férias, mas Cosme diz que ele não pode se afastar da cidade, pois, mesmo com ele ali, coisas absurdas andam acontecendo. Nesse meio tempo, Ascânio conta a Amintas e Osnar que ele e Leonora se separaram. Os rapazes não querem acreditar no que estão ouvindo e querem saber qual foi o motivo da separação do casal. Ascânio desconversa, dizendo que ainda não tem condições de falar sobre o assunto, agradecendo aos amigos pela ajuda, mas avisando que naquele momento ninguém pode fazer nada por ele, pois precisa assentar sua cabeça e escolher que caminho vai tomar. Amintas, no meio daquele papo todo, resolve perguntar se a separação do amigo tem alguma coisa a ver com a volta de Helena para a cidade. Porém, Ascânio responde que a merda nunca vem sozinha, e no meio daquela confusão toda, a Jabiraca resolveu aparecer para encher seu saco. Com todo jeitinho, Osnar diz que acabou de ver a megera passando pela rua, e Amintas conta que ela estava entrando na casa de Ascânio. Enquanto isso, Leonora quer ir embora da cidade e diz a Tieta que não tem mais nada para fazer no Agreste. A mulher diz que não e avisa que a enteada só vai voltar para São Paulo quando ela decidir e quer saber se, por acaso, a moça acha que os problemas vão ficar para trás. Ascânio chega em casa furioso e diz a Helena que está com muita raiva e não precisa de motivo para cobrir a doida de porrada, pedindo que ela saia imediatamente. Mas Helena resolve perguntar se o ex-marido quer que ela vá embora sem contar a ele o rolo que deu com o divórcio. Sem paciência, Ascânio quer saber o que aconteceu, mas Helena começa a dizer que sente muito o que aconteceu entre ele e Leonora, mas avisou ao rapaz, desde o início, que a moça não prestava. Ascânio não quer ouvir mais nenhuma palavra, porém a Jabiraca continua falando com sua vozinha de santa, e diz que foi ela quem atrasou o processo de divórcio com a intenção de proteger o ex-marido daquela mulher. O rapaz diz que não tá afim de trololó, e manda a mulher ir direto ao ponto. Ela então diz que não vai dar o divórcio amigável, e manda o ex brigar na justiça se quiser. O rapaz grita, afirmando que ela não tem esse direito, mas a Jaburanga afirma que ele deve arrumar um advogado e iniciar o processo, que aliás, vai se arrastar por muitos anos, pois sabe como fazer isso se arrastar pelos tribunais. Ela diz ainda que, até que isso tudo seja concluído, ela continua sendo sua esposa. Apavorado, Ascânio manda Rafa arrumar sua mala, pois vai viajar no dia seguinte bem cedinho. Osnar vai à casa de Tieta e conta que Ascânio está destruído e tudo mais. A mulher diz que tem pena do amigo, mas eles não podem fazer nada em relação ao que aconteceu. O rapaz então afirma que a cabrona pode confiar nele, mas ela, toda carinhosa, explica que não pode dizer nada a ele, pois prometeu a Leonora guardar segredo e precisa respeitar a vontade da mocinha. Osnar muda de assunto e quer saber se Tieta teve alguma notícia de Ricardo, mas ela diz que até aquele momento não teve notícias do sobrinho. Do nada, ele resolve ir embora, dizendo que só foi até a casa da cabrona para saber das notícias e vê-la um pouquinho, mas avisa que não viu tudo o que gostaria de ver. Tieta aceita a brincadeira e convida o moço para voltar mais tarde e ver melhor tudo o que ele gostaria de ver, porém ainda não teve a oportunidade. Osnar resolve dar uma de difícil e diz que talvez ele aceite o convite, mas Tieta retribui na mesma moeda e responde que talvez ela espere por ele. Amorzinho vai até a loja de Timóteo e o comerciante diz que já vendeu todos os vestidos que ela e Carol deixaram ali, e diz que a mercadoria na sua loja não fica parada de jeito nenhum.
Entregando o envelope com o dinheiro das roupas, o dono do armarinho conta que vendeu todas as peças para a mesma pessoa, e foi para Dona Elizabeth. A viúva corre para contar para as sócias o que aconteceu, e logo Carol e Aida se dão conta de que a cliente é a funcionária da Brascânio que está na cidade. Carolina diz que não entendeu porque a mulher comprou 3 vestidos praticamente iguais, e Amorzinho acha que ela quer sabotar o negócio. No entanto, Aida diz que não acredita nisso, e Carol sugere que façam uma visita à sua primeira cliente, perguntando o que a moça achou dos vestidos. Minutos mais tarde, as 3 vão falar com o bebê, que conta que adorou as peças, e como tem um bom tino comercial, tem certeza que os vestidos vão fazer muito sucesso no sul. Carol, fazendo cara feia, agradece a moça por ser a primeira cliente delas, mas a viúva resolve perguntar por que ela comprou os 3 vestidos de uma só vez. Aida, então, se metendo na conversa, diz a bebê que, se ela gostou tanto da roupa, poderia ter falado com elas para fazerem feitios diferentes e coisa e tal. Bebê então explica que aquele tipo de produto feito em linho e artesanal tem uma grande aceitação dos estados do sul do país, e por isso mandou os vestidos para seu irmão, que é gerente de compras de uma cadeia de lojas no Rio e São Paulo, e sempre está procurando por coisas novas. A funcionária da Brascânio diz que, se o rapaz se interessar pelos vestidos, poderá garantir a compra de toda a produção das 3. Enquanto isso, Timóteo conta a Elisa sobre a venda dos vestidos, e a moça, invejosa, faz um comentário maldoso. Porém, o dono do armarinho diz que ela não precisa disso, pois é rica, e que quando Tonha tomar posse de suas terras, vai poder viver no bem bom. Elisa diz que gostaria de arrumar um trabalho, mas Timóteo diz que isso ele não permite, e a moça vai ser sustentada por ele, depois de consumarem a separação. Elisa se irrita e diz que não quer nenhuma migalha, mas quer ser feliz. Nesse meio tempo, Letícia diz a Peto que resolveu aceitar a amizade de Carol, pois viu que sua mãe está feliz e tem muito orgulho dela. Em Mangue Seco, na casa de Marcolino, tá rolando uma biribinha, quando Modesto tenta avisar que vai dar uma volta e se oferece para comprar alguma coisa para jantar. Só que ninguém dá bola e o cara resolve sair de fininho. Na casa ao lado, Dário, atirado na rede, continua em si mesmado, e Laura chega querendo saber se o marido conversou sobre o que os dois conversaram. O comandante afirma que foi tudo o que fez o dia inteiro, mas existem coisas que não dependem de sua decisão. Porém, ama muito a esposa, e ela não tem por que duvidar disso. Mas Laura insiste em saber o que ele sente por Silvana, dizendo que sabe que o sujeito se sentiu atraído por ela. Dário diz que não vai negar nada, porém jura que ama a esposa de verdade, e por mais atração que tenha por Silvana, não vale a pena colocar em jogo a relação dos dois por causa de uma aventura passageira. Laura confessa ao marido que ficou muito feliz com as palavras dele, porém pergunta a Dário se ele não acha que o amor dos dois é suficientemente forte para resistir a um teste como aquele. Sendo sincero, Dário diz a Laura que ela está propondo um jogo, mas este jogo é muito perigoso. Para a surpresa do rapaz, a mulher diz que está autorizado o esposo a traí-la com Silvana e deixa o cara sozinho, pensando com seus botões. Milu vai até a casa de Tieta e diz a Tonha que ainda não se acostumou com a beleza da mulher. Sem jeito, a mãe de Elisa abre um sorriso, porém Milu continua elogiando a viúva, que diz que fica até envergonhada com aqueles elogios todos, mas não vale a pena guardar mágoa do tempo que já passou. Milu diz então que gostaria de falar com Tieta e pergunta se a anfitriã pode recebê-la. Na pensão, Osnar resolve tirar satisfações com Gladstone, mas o rapaz diz que a única pessoa para quem tem que se explicar é com a sogra, e com ela já se entendeu muito bem. Osnar insiste e o prestamista avisa que gosta muito de Carmô, jurando que jamais faria algo para magoar a namorada. Na casa de Tieta, Milu conta à cabrona que está preocupada com a filha, pois acha que Gladstone está alimentando as ilusões de Carmozina, que já não é mais criança, e na idade dela, a coisa fica muito difícil. A mulher explica que, quanto mais a filha teve medo de se entregar, maior foram as expectativas, e por isso, tem medo que a filha fique muito ferida, pois ninguém sabe de onde veio Gladstone e o que ele pretende na cidade. Tieta diz que entende a preocupação da dona da pensão, que pede à moça que converse com o prestamista e sonde o que ele está pretendendo com Carmô. Respirando fundo, Tieta então promete a Milu que vai cuidar daquele assunto também. No bar de Chalita, os rapazes perguntam a Jairo onde vai ser a lua de mel e coisa e tal, mas a Mintas resolve comentar que, desde que o pai morreu, Sinira ficou sozinha no mundo. Pirica quer saber quem vai acompanhar a moça na igreja, e Jairo fica preocupado, pensando em quem vai convidar para fazer o papel do pai da moça no matrimônio.
Amintas diz que não se oferece porque tem ojeriza de casamento, sugerindo que o motorista da Marinette convide Osnar, garantindo que o rapaz vai aceitar. Porém, Jairo fica furioso e diz que jamais convidaria o rapaz para levar Sinira ao altar, pois não quer ninguém que lhe faça frente em seu casamento. Dorothy resolve se meter na conversa e sugere que Jairo convide Shalita, confessando que acha o turco muito simpático. O dono do bar fica todo animado com o elogio, mas Amintas olha atravessado para a funcionária e diz à moça que ninguém pediu a opinião dela. Dorothy fica irritada e responde ao patrão, dizendo que não precisa de autorização para dizer o que pensa. O comerciante, furioso, manda a moça voltar para a loja, dizendo que não paga a ela para ficar de conversa fiada. A moça se despede de Shalita com um sorriso e diz que vai voltar em breve, para desespero de Amintas, que não se conforma com o comportamento da balconista. Pirica se mete e pergunta ao comerciante se Dorothy, por acaso, é propriedade dele. Mas Amintas, ainda mais indignado, aponta o dedo para a cara do barqueiro e avisa que é melhor o sujeito cuidar de sua vida. Shalita resolve se manifestar e parte para cima de Amintas, querendo saber se o rapaz acha que Dorothy é sua escrava e coisa e tal. Enquanto isso, Jairo fica pensativo até que tem uma ideia e convida Shalita se ele aceita entrar na igreja com Sinira. O turco fica feliz da vida e diz que será uma honra. Enquanto isso, do outro lado da praça, Tieta passa uma carraspana em Gladstone, dizendo que o moço está enchendo a cabeça de Carmosina de caraminholas, avisando que prefere cortar seu braço fora a prejudicar sua amiga de infância. O prestamista enfrenta Tieta e diz que ele também não quer magoar a namorada, mas a cabrona pergunta se ele está novamente fazendo promessas que não consegue cumprir. Chateado, Gladstone diz que a amiga só sabe o que os outros foram fofocar e quer saber se ela está interessada no que ele está sentindo. Tieta, então, diz que é toda ouvidos e o rapaz diz que realmente está gostando de Carmosina. A mulher vai mais fundo e quer saber se o moço está disposto a falar em casamento e morar em Santana do Agreste, mas ele não consegue responder. Cora, que estava passando bem na hora, ouve a patroa jogar na cara do sujeito que mandou buscá-lo em São Paulo e pagou para que ele inaugurasse Carmosina, mas foi só isso, afirmando que o resto é safadeza dele. A empregada corre para contar a Araci o que ouviu e repete com todas as letras que escutou a patroa dizer que pagou a Gladstone para ficar com a funcionária dos Correios. Perpétua, que estava passando pela cozinha de sua casa, escuta o babado e quer detalhes. Enquanto isso, na fazenda, o coronel diz a Arthurzinho que não conseguiu falar com Ascânio sobre a desapropriação das terras de Mangue Seco. O rapaz não gosta da notícia e diz ao pai que era fundamental que ele tivesse feito isso, para que o plano deles desse certo. Tapitanga, então, resolve contar que o secretário-geral do município está cheio de problemas e comenta que a ex-mulher dele voltou. Arthurzinho fica surpreso com a novidade e sai de casa às pressas, dizendo ao coronel que vai dar uma volta na cidade. Nesse meio tempo, Helena está com Rosalvo e Bebê na pensão de Milu e conta que acabou de chegar de um passeio. O engenheiro avisa que eles vão sair novamente, mas a mulher alega que vai deixar o convite para depois, porque está muito cansada e precisa tomar um banho. Rosalvo perde a paciência e diz que tem uma pessoa que precisa muito falar com ela, mas Helena não dá bola e diz que isso vai ficar para depois. Bebê, então, entra na conversa e avisa a muquirana que seu chefe detesta esperar. Finalmente, os dois conseguem levar Helena até a prefeitura para encontrar Mirko que, ao ver a mulher, pergunta como ela se atreveu a voltar para Santana do Agreste sem avisar. Nos Correios, Carmosina pergunta a Timóteo como está entre ele e Elisa. O rapaz, que foi despachar uma carta, diz que os dois estão bem, porém dá aquela disfarçada, avisando que precisa voltar para a loja. Perpétua aparece e diz que resolveu ir até ali para verificar com seus próprios olhos como está Carmosina, e diz que a moça desabrochou, comentando que o amor faz milagres. Carmô manda a tribo Fu virar a boca de Seca Pimenteira para outro lado e não jogar sua inveja para cima dela. Mas a Bruaca continua falando e diz que a transformação da funcionária do correio tem nome e se chama Gladstone. Carmosina admite que desabrochou daquela maneira por causa do prestamista, afirmando que o moço enche os dias dela de pura felicidade, mandando a morcegona embora de seu local de trabalho. Não satisfeita, Perpétua então diz: "E se eu te dissesse que felicidade tem preço? E se eu te dissesse que a sua felicidade custou muito caro? E se eu te dissesse que alguém pagou em dinheiro por ela? Pois é, preste bastante atenção, pois vou te contar isso só uma vez. Foi Tieta quem mandou buscar Gladstone em São Paulo e pagou a ele para te inaugurar.